Azul é um movimento que vem acontecendo no mundo todo. No entanto, no Brasil tem uma instituição chamada Lado a Lado pela Vida, que é a instituição que começou a promover essa história do Novembro Azul. Então, ele surgiu frente a uma necessidade que os homens têm, que não cuida da saúde. Então, essa instituição Lado a Lado pela Vida, espelhada no Outubro Rosa, acabaram criando o Novembro Azul, porque no dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, por isso que criou-se o Novembro Azul. Realmente, os homens, nós temos uma dificuldade na questão do cuidado. O cuidado, ele é visto como algo feminino na nossa sociedade. E aí, tendo em vista essa questão, os homens, a maioria das vezes, eles só procuram os serviços de saúde quando estão doentes. E aí, esse é um prejuízo muito grande, né? Porque a maioria das vezes, quando o homem já procura, ele está num estado grave. E aí, ao invés dele procurar os centros de saúde para trabalhar a parte de promoção da saúde, prevenção de doenças, ele acaba buscando a área hospitalar, a parte de urgência e emergência, que são as UPAs. E aí, nesse caso, ele já pode estar com uma doença avançada. Então, o cuidado não é visto como algo masculino. Por isso que, às vezes, os homens sofrem tanto com essa questão. Eu penso que as mulheres, elas têm um grande papel, porque desde muito cedo, a menina, por exemplo, ela aprende fazer comidinha, ela aprende cuidar da boneca. E nós, os meninos, nós não fomos educados para isso. O menino, desde muito cedo, ele é educado para ser um pouco mais rebelde, mais agressivo. Às vezes, ele dá murro nos próprios coleguinhas, certo? Ele é criado para ser forte, macho e viril. A gente não vê, por exemplo, os pais ensinar um menino a dar banho num boneco, por exemplo. E aí, quando esse homem ele se torna pai, nós, sociedade, queremos que esse homem ele saiba cuidar do filho quando nasce. Por isso que às vezes nós temos medo de dar banho no nosso filho quando ele nasce. Nós não sabemos fazer o curativo no umbigo dessa criança, porque quando criança nós não fomos educados para trabalhar na questão do cuidado. E é muito interessante se a sociedade ela ensinasse esses meninos a prestar também cuidado, fazer comidinha, assim como a menina faz. Hoje nós temos, às vezes, na universidade, alunos que chegam para estudar, os meninos, por exemplo, que eles não sabem limpar uma casa, não sabem lavar a própria roupa, não sabem fazer comida. E isso é uma deficiência que nós temos dentro da nossa casa, onde o cuidado ele é direcionado somente à menina. Então, as mulheres que desde muito tempo elas têm esse papel de cuidadora, elas podem estar incentivando esses homens a cuidar da saúde desde quando esse ser ele é ainda muito pequeno, para que nós possamos crescer com essa questão do cuidado. Eu acredito que a construção da masculinidade ela é feita de uma forma muito preconceituosa. Como nós já citamos, desde muito cedo existe brinquedos para meninos e brinquedo para meninas.
E na realidade, muitos pesquisadores eles orientam que na realidade deveria existir brinquedos. Não importa se é para meninos ou se é para meninas. O importante é que essa criança ela brinca, que ela tenha uma interação social. E aí, dentro desse princípio, esse menino, desde muito cedo, ele é criado para jogar bola, ele é criado para brincar de carrinho. Então, essa construção, ela vai levando esse menino a ter uma postura de machista. Então, nós temos, por exemplo, às vezes uma comunicação muito violenta. O ideal que nós, os homens, poderíamos ter uma comunicação menos violenta. Na nossa relação com as pessoas no dia a dia, às vezes nós percebemos que os homens, eles xingam muito mais do que as mulheres. Os homens, eles foram criados para não levar desaforo para casa. Às vezes nós observamos algumas competições, inclusive até em academias, um homem querendo pegar mais peso do que o outro, certo? Então, às vezes são algumas atitudes que acabam destruindo a própria saúde desse homem. Para ele mostrar que é macho, forte, viril, ele acaba tendo comportamento de autodestruição. O projeto ProHomem é um projeto que eu, professor Elias, criei na UFMT, Campus Universitário do Araguaia. E o projeto ProHomem, nós temos por objetivo estar orientando os nossos alunos da universidade para levar para a população temáticas relacionadas à saúde do homem, certo? Esse projeto ele foi criado pensando também no Novembro Azul, porque é um mês que fala-se um pouco mais sobre o câncer de próstata, sobre a saúde do homem. Então o ProHomem ele foi criado dentro dessas modalidades. Só que eu, enquanto pesquisador, eu criei um projeto para que nós conseguimos enxergar o homem como um todo e não enxergar esse homem somente como uma próstata. Porque às vezes o Novembro Azul fala muito sobre câncer de próstata. Nem na próstata saudável em si não fala. A maioria da população, por exemplo, não sabe para que serve a próstata. Mas quando fala em próstata, já pensa sobre o câncer de próstata. E o projeto ProHomem, nós temos esses objetivos. Olhar para esse homem como um ser completo. Por isso que nós falamos desde a questão do preconceito, do julgamento, dos mitos e tabus que tem em relação ao câncer de próstata, em relação ao toque retal, certo? Então o projeto ProHomem, ele trabalha também outros temas além do câncer de próstata e além do Novembro Azul, porque nós trabalhamos o ano todo atendendo as instituições, escolas, igrejas, empresas. Então, nós temos um grande trabalho na região e até cidades longe daqui também. Os nossos trabalhos nós temos levado para congressos também, temos feito várias pesquisas dentro do projeto ProHomem. Ou seja, é um projeto que a gente trabalha para a vida e não pensando no tratamento de doença. O projeto ProHomem, ele, dentro do meio acadêmico, ele aproxima nós acadêmicos da população. Esse é o objetivo do projeto de extensão. Todos os projetos de extensão é unificar, trazer o conhecimento que aprendemos na universidade para a sociedade. O projeto ProHomem, nós aprendemos
sobre temáticas da saúde masculina, como o professor Elias disse, da construção masculina, das doenças que acometem o homem, não só o câncer de próstata, e nós levamos isso à sociedade por meio de ações onde nós atendemos os homens, verificando a pressão arterial. Nós também distribuímos materiais educativos sobre a saúde masculina. Nós também verificamos a glicemia da população. Fazemos toda essa ação educativa, ensinando os homens a fazer o autoexame do pênis, o autoexame dos testículos, levando todo esse conhecimento que adquirimos nos grupos de estudos que temos no projeto para essa população masculina. Nossos materiais apresentam conteúdos que ensinam a esses homens o que seria um câncer de pênis. Temos ilustrações mostrando o que seria a fimose, qual o tratamento, quais seriam os procedimentos que deveremos estar fazendo após descobrirmos ter essa doença. Como esse aqui é o panfleto, o material educativo do projeto ProHomem, falando sobre a saúde do homem. Nele falamos sobre também a disfunção erétil, a andropausa, como as mulheres têm a menopausa, nós homens temos a andropausa. Nesse outro material educativo nós falamos sobre o câncer de próstata. Muitos homens eles não sabem onde que se localiza a próstata, qual que é a função da próstata. Nós estamos assim orientando esses homens sobre esses assuntos. Então, quando nós falamos sobre o Novembro Azul, que as pessoas pensam sobre câncer de próstata, uma coisa que nós do projeto ProHomem a gente sempre orienta é sobre a localização da próstata e para que serve essa próstata. Então, se nós observarmos aqui nesse manequinho, nós temos a bexiga bem grandona. Logo abaixo da bexiga, nós temos a próstata. Nós podemos observar que o canal da urina, ele passa dentro da próstata. Então, quando a próstata ela aumenta de tamanho, ela cresce, ela vai apertar o canal do xixi. Por isso que muitos homens, às vezes, quando está com algum problema urinário, ele pensa que pode ser um problema na próstata. E aproveitando, eu gostaria de falar para vocês, pessoal, que a próstata ela serve para ajudar na reprodução. Então, no momento que o homem ele está numa relação sexual, que ele vai ejacular, a próstata ela vai fazer esse movimento de comprimir os espermatozoides para eles estarem saindo. E se a próstata ela está doente, se ela está inchada, se ela está aumentada de tamanho, se ela está dura, ela não consegue fazer esse movimento de contração para ajudar esse homem no momento da emissão dos espermatozoides. Quando nós falamos sobre o Novembro Azul, falamos sobre câncer de próstata, os principais sinais e sintomas que leva esse homem a pensar que está com um problema na próstata são os problemas urinários. Então, se esse homem está tendo dificuldade para urinar, é um sinal de alerta. Uma outra coisa também é se ele estiver urinando e do nada esse xixi ele corta. Ou aquele homem que tinha o jato de urina forte, esse jato de urina começa a ficar mais fraco. Aquele homem que tinha hábitos normais, de repente levantava uma vez à noite para urinar e ele está levantando 3, 4 vezes à noite para estar urinando também. Então são sinais que pode despertar nesse homem a procura por um profissional da área da saúde. Isso no início. Um pouco mais tarde, esse homem ele pode também, quando ele vai urinar, ter sangue na urina. Ele pode ter dor no pé da barriga,
pode ter dor na coluna, por exemplo. E vale lembrar, pessoal, na fase um pouco mais avançada do câncer de próstata, esse homem ele poderá ter dificuldade também no desempenho sexual, tanto na relação sexual propriamente dito e principalmente a hora que ele vai ejacular. Engraçado, né, que o Novembro Azul, às vezes as pessoas pensam somente em câncer de próstata. Só que além do câncer de próstata, a nossa equipe do Projeto Pro Homem, nós fazemos questão de alertar principalmente sobre o câncer de pênis, porque o câncer de pênis, pessoal, a melhor prevenção para fazer o câncer de pênis chama-se água e sabão. Lavar o pênis todos os dias com água e sabão. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Lava bem lavado com água e sabão, porque é a melhor prevenção para o câncer de pênis. E vale ressaltar, pessoal, que o câncer de pênis, ele mexe muito com a nossa parte emocional, a nossa parte psicológica, porque a nossa masculinidade, ela foi criada em cima do pênis. Então, se esse pênis adoece, a saúde desse homem ela vai a zero, porque esse homem ele vai sentir um lixo, ele vai sentir um nada. Então, precisa tomar muito cuidado. Quando nós falamos sobre o Novembro Azul, é interessante a gente falar na saúde integral desse homem. E nós do Projeto Pro Homem, nós fazemos questão de orientar a população, tanto homens quanto mulheres, para o autoexame dos testículos, o famoso autoexame do saco. Para quem não sabe, os testículos, que é o ovo, que é o grão, ele fica dentro do saco. E uma vez por mês, os homens precisam apalpar, colocar esse saco dentro da mão e apalpar todo esse saco para observar se esse saco está tendo algum tipo de alteração. Quais são as principais alterações que tem no saco que precisa levar a esse homem a estar desconfiando que algo esteja errado? Então ele precisa observar o tamanho desse saco, se um testículo está muito maior do que o outro, porque assim, pessoal, não assuste. A primeira vez que você estiver observando, às vezes você vai ver que um testículo é mais alto, o outro é mais baixo. Você precisa saber o que é normal, o que é natural para o teu corpo. Agora, de um mês para o outro, se você observar uma grande diferença entre um e o outro, pode ser que está tendo alguma infecção ou pode estar tendo líquido dentro desse testículo também, porque o homem ele pode desenvolver uma doença chamada hidrocele, que é o acúmulo de água dentro do saco, e isso é extremamente desconfortável. Uma outra coisa que nós, os homens, precisamos estar atento, pessoal, é qualquer tipo de pancada no saco, porque às vezes jogando bola, andando de moto, a cavalo ou de bicicleta, tem alguma pancada no saco e isso passa despercebido, porque como é uma região que nós, os homens, às vezes temos muita vergonha de conversar com os profissionais da área da saúde sobre o nosso genital, então às vezes esse homem ele acaba tomando um remédio para dor e não procura o profissional da área da saúde como deveria procurar. Então pode dar também infecção nesse saco. E uma outra doença que pode acontecer ainda é as varizes dentro do saco. Então nós precisamos estar atento que da mesma forma que dá varizes nas pernas, pode dar varizes dentro do saco. E essas varizes, pessoal, pode levar o homem à infertilidade. Às vezes ele gostaria de ter filhos
e acaba não conseguindo gerar filhos porque essas varizes elas impedem a produção de espermatozoides saudáveis. Em relação aos exames relacionados ao câncer de próstata, nós precisamos estar atentos a várias questões. Fala-se que a partir dos 50 anos, se esse homem ele não tem histórico de câncer de próstata na família, ele precisa começar a fazer os exames preventivos. E se esse homem ele já tem história de câncer na família, ou se esse homem é da raça negra, ele precisa começar os exames aos 40 ou 45 anos no máximo. No entanto, o câncer de próstata ele pode acontecer em pessoas mais jovens também, mas isso é um pouco mais raro. Lembrando, pessoal, que no início o câncer de próstata ele não dá sinal e sintoma. Então nós estamos falando aqui de exames preventivos. Antes que você comece a sentir qualquer mal-estar, você precisa estar fazendo esses exames. Por quê? O câncer de próstata, quando ele é descoberto no início, a maioria das vezes ele tem tratamento e ele tem cura. Gostaria também de estar alertando toda a nossa população para que tenha um pouco mais de cuidado com a saúde do homem. Aproveitar que novembro é considerado o Novembro Azul, onde as pessoas elas escutam um pouco mais sobre a saúde do homem. No entanto, eu deixo um recado para vocês que a saúde do homem ela precisa ser feita o tempo todo, o ano todo. E eu gostaria de agradecer à Faculdade Unicatedral por estar fazendo esse material tão rico para estar ajudando a população a cuidar um pouquinho mais da saúde. Então, quando se fala em saúde mental, de modo geral, criou-se na sociedade uma concepção de que saúde mental é coisas para pessoas loucas, para quem tem problemas mentais, transtornos mentais, enfim. Isso independente de gênero. E no homem, o bloqueio é ainda maior. Por quê? O homem ele cresceu numa sociedade em que ele aprendeu que homem não chora, que o homem não pode expressar suas emoções, que o homem tem que ser forte, tem que ser provedor. E acaba que muitas vezes o homem deixa de buscar ajuda por realmente acreditar que ele não pode demonstrar fraqueza. Então, assim, o índice de pessoas que buscam ajuda psicológica é muito maior entre o sexo feminino. Por quê? Os homens têm, de fato, esse bloqueio. E no Novembro Azul, nós temos que entender que quando se fala em saúde, a saúde não é apenas a ausência de doença. A saúde, ela vai além. Ela engloba tanto a saúde física quanto a saúde mental, qualidade de vida, bem-estar. E assim, é importante, além de incentivar os homens a buscarem ajuda física, né, prevenção, cuidado, com a saúde física, também buscar ajuda na questão de saúde mental. Ou seja, não somente quando ele está sendo acometido por alguma psicopatologia, mas também em busca do autocuidado, autoconhecimento, uma satisfação pessoal, autorrealização. Então você que é homem e sente que precisa de conversar, precisa de expressar seus sentimentos, entender os seus sentimentos, suas emoções, entender as razões pelas quais você sente daquela maneira, sofre daquela maneira, busque sim um psicólogo para você ter uma saúde mental de qualidade. Então, para a gente poder entender tudo isso,
Por exemplo, o homem, quando chega a buscar um psicólogo, ele tem dificuldade em se expressar o que ele sente. Então ele fica às vezes falando sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre as finanças e não consegue dizer de fato o que ele sente em relação a tudo isso. Então é muito importante desconstruir esse machismo tóxico que foi colocado na sociedade atual e que os homens acabam deixando passar muitas coisas por conta disso. Então, buscar ajuda psicológica não é sinal de fraqueza, não interfere na sua masculinidade e, acima de tudo, proporciona para esse homem uma qualidade de vida bacana que vai fazer com que, de fato, ele seja mais feliz e realizado.